Olha, eu tô aqui, com meus 58 anos, e ainda sinto um nó na garganta quando lembro de tudo. Eu sempre fui o tipo de cara que colocava a família em primeiro lugar, sabe? Meus filhos, meus netos, eram tudo pra mim. Eu trabalhei a vida inteira, desde guri, pra dar o melhor pra eles. Não medi esforços, não. Abri mão de sonhos, de viagens, de um monte de coisa que eu queria fazer, tudo pra ver o sorriso no rosto deles, pra garantir que não passassem aperto. E não me arrependo, não. Cada sacrifício, cada hora extra, cada centavo guardado, eu fiz com o coração. Achava que estava construindo um legado, uma base sólida pra eles. Que bobo eu fui, né? A gente se engana fácil quando o amor é cego. O baque veio quando eu menos esperava. Aquele dia, eu estava em casa, tranquilo, depois de ter passado a manhã no médico. Nada grave, só uns exames de rotina, mas a idade chega, né? Minha esposa, a Maria, tinha saído para resolver umas coisas. Aí o telefone tocou. Era o banco. Pensei que fosse alguma daquelas ofertas chatas de cartão de crédito, mas não era. A moça do outro lado da linha, com uma voz meio sem graça, me perguntou se eu tinha autorizado uma transferência de uma quantia considerável da minha conta poupança. Eu gelei. Transferência? Que transferência? Eu não tinha autorizado nada. Minha poupança, aquela que eu juntei a vida inteira, que era para minha aposentadoria, para uma emergência, para deixar para os meus filhos, estava sendo esvaziada. Eu mal conseguia falar. Pedi para ela repetir, achando que tinha ouvido errado. Mas não, era isso mesmo. Uma quantia que daria para comprar uma casa pequena, sumindo da minha conta. A moça do banco me deu os detalhes, a data, o valor exato. E o pior, a transferência tinha sido feita para uma conta que eu conhecia muito bem. A conta do meu genro, o Marcos. O marido da minha filha mais velha, a Ana. Meu sangue ferveu. O Marcos? Mas por quê? Ele sempre foi tão respeitoso, tão família. Pelo menos era o que eu pensava. Eu tentei ligar para Ana, mas ela não atendeu. Liguei para o Marcos e o celular dele estava desligado. Um frio na espinha começou a subir. Não era só a grana, era a traição. A sensação de ter sido passado para trás por alguém que eu considerava da minha família, que eu ajudei tanto. Lembrei de todas as vezes que eu estendi a mão pro Marcos, quando ele estava começando o negócio dele, quando precisou de um empréstimo para reformar a casa. Eu sempre estava lá, sem pedir nada em troca. Só queria o bem deles, a felicidade da minha filha. Quando a Maria chegou em casa, eu estava sentado na sala, com o telefone na mão, olhando pro nada. Ela percebeu na hora que algo estava errado. Me perguntou o que tinha acontecido, e eu, com a voz embargada, contei tudo. Ela ficou chocada, sem acreditar. Não, Zé, deve ter algum engano. O Marcos não faria uma coisa dessas. Mas eu sabia que não era engano. O nome da conta estava lá, preto no branco. A gente tentou ligar de novo, várias vezes, mas nada. Eles tinham sumido. Era como se a terra tivesse engolido os dois. Os dias seguintes foram um inferno. Eu não dormia direito, não comia. A cabeça não parava. Como eles puderam? Como a minha própria filha pôde participar de uma coisa dessas? Porque eu sabia que ela sabia. Não tinha como não saber. Era muito dinheiro para uma pessoa só movimentar sem que o cônjuge percebesse. A dor da traição era pior que a perda do dinheiro. Era como se tivessem arrancado um pedaço de mim. A confiança, o amor, tudo que eu construí com tanto carinho, desmoronando na minha frente. Fui ao banco, fiz um boletim de ocorrência. A polícia começou a investigar, mas a gente sabe como é, né? Demora, e nem sempre dá em alguma coisa. Eu estava desesperado, mas ao mesmo tempo, uma raiva fria começou a crescer dentro de mim. Não era uma raiva explosiva, daquelas que a gente grita e quebra tudo. Era uma raiva silenciosa, que se instalava no fundo da alma e prometia não ir embora até que a justiça fosse feita. Eu não ia deixar isso barato. Não depois de tudo que eu fiz por eles. Lembrei de uma frase que meu pai sempre dizia,
A vingança é um prato que se come frio. Na época, eu achava meio clichê, coisa de filme. Mas agora, fazia todo o sentido. Eu não ia confrontar, não ia fazer barraco. Eu ia esperar. Ia planejar. Ia usar a cabeça, não o coração. Eles tinham me subestimado, acharam que eu era um velho bobo, fácil de enganar. Mas eles iam ver que o velho aqui ainda tinha muito o que mostrar. E a lição que eles iam aprender, essa ia ser inesquecível. Comecei a pensar em cada detalhe, cada passo que eu daria. Não era só sobre o dinheiro, era sobre a dignidade, sobre o respeito. Era sobre mostrar que não se brinca com a confiança de alguém que te deu tudo. A Maria, coitada, tentava me acalmar, dizia para eu deixar para lá, que o dinheiro a gente recuperava. Mas não era só o dinheiro. Era a ferida aberta, a cicatriz que eles deixaram na minha alma. E essa, só a vingança, a minha vingança fria e calculada, poderia curar. Eu estava pronto para esperar o tempo que fosse preciso. A minha hora ia chegar. E quando chegasse, eles iam se arrepender amargamente de terem cruzado meu caminho e de terem traído a minha confiança. Eu juro que iam. A história estava só começando. E eu, o protagonista, estava pronto para escrever os próximos capítulos com uma caneta de ferro. Os primeiros dias foram de luto, um luto pela família que eu achava que tinha. Mas logo a tristeza deu lugar a uma clareza gelada. Eu não ia ser a vítima chorona. Eu ia ser o estrategista. Comecei a observar. Não de perto, não de um jeito que eles pudessem desconfiar. Mas eu tinha meus meios. Amigos em comum, conhecidos que frequentavam os mesmos lugares. Comecei a juntar informações, pedacinho por pedacinho, como um quebra-cabeça macabro. Descobri que o Marcos, meu genro, estava investindo pesado num negócio novo. Uma startup, ele chamava. Cheio de pompa, de promessas de fortuna rápida. E a Ana, minha filha, estava toda empolgada, postando fotos e mais fotos da vida de luxo que eles estavam levando. Jantares caros, viagens, roupas de grife. Tudo com o meu dinheiro, o dinheiro que eu suei para juntar. Aquilo só alimentava mais a minha determinação. Eles estavam esbanjando o que era meu, sem a menor culpa, sem a menor vergonha. Eu comecei a estudar o tal negócio do Marcos. Não sou nenhum gênio da tecnologia, mas sou um cara esperto. Li tudo o que pude, conversei com gente que entendia do assunto. E o que eu descobri não me surpreendeu nem um pouco. O negócio era uma furada. Uma pirâmide, disfarçada de inovação. Ele estava usando meu dinheiro para atrair outros investidores, prometendo lucros estratosféricos que nunca viriam. Era só questão de tempo até a casa cair. E eu ia estar lá para ver e para dar um empurrãozinho, se fosse preciso. Minha vingança não ia ser suja, não ia ser violenta. Ia ser legal, mas devastadora. Eu ia usar as próprias regras do jogo deles contra eles. Comecei a consultar uns advogados, discretamente, claro. Queria entender todos os meus direitos, todas as brechas. Queria ter certeza de que cada passo que eu desse seria firme e irrefutável. Não podia dar margem para erro. Eles tinham me subestimado, mas eu não ia subestimar a capacidade deles de se defenderem ou de tentarem me enrolar de novo. A Maria, ela ainda tentava me convencer a desistir. Dizia que a família era mais importante que o dinheiro, que a gente ia se arrepender de criar mais discórdia. Mas ela não entendia. Não era só o dinheiro. Era a quebra de confiança, a humilhação. Era a sensação de ter sido feito de trouxa por quem eu mais amava. Eu não podia simplesmente engolir aquilo e seguir em frente. Eu precisava de um fechamento, de uma reparação. E essa reparação viria na forma de uma lição bem dolorosa para eles. Eu comecei a montar um dossiê. Cada extrato bancário, cada conversa que eu conseguia interceptar, sem invadir a privacidade deles, claro, só o que era público ou o que amigos me contavam, cada detalhe do negócio do Marcos. Eu queria ter provas irrefutáveis, um arsenal de informações que não deixasse dúvida sobre a má-fé deles. Eu estava virando um detetive particular, um investigador da minha própria desgraça. E a cada nova descoberta, a chama da minha vingança ficava mais forte,
mais intensa. Lembro de uma tarde, eu estava no meu escritório improvisado, no quartinho dos fundos, revendo uns documentos. A Maria entrou, com um chá na mão, e me olhou com uma tristeza que me cortou o coração. Zé, você tá se consumindo com isso. Não vale a pena. Eu levantei a cabeça, olhei para ela e disse, vale, Maria. Vale cada segundo. Porque se eu não fizer isso, eles vão continuar achando que podem passar por cima de qualquer um. E eu não vou permitir que eles façam isso com mais ninguém, nem com a gente. Ela suspirou, mas não insistiu. Acho que, no fundo, ela sabia que eu estava certo, mesmo que não quisesse admitir. O plano começou a tomar forma. Eu não ia atrás do dinheiro de volta, pelo menos não diretamente. Eu ia atrás do negócio do Marcos. Ia expor a farsa, ia derrubar o castelo de cartas que ele estava construindo com o meu suor. E quando tudo desmoronasse, quando ele perdesse tudo, aí sim, a minha vingança estaria completa. Não era sobre a quantia, era sobre a ruína. Era sobre mostrar que a honestidade e a lealdade valem mais que qualquer fortuna. E que quem trai, paga um preço alto. Muito alto. Eu estava pronto para cobrar essa dívida. E eles? Eles não tinham ideia do que estava por vir. O jogo estava apenas começando, e eu era o mestre dos peões. O primeiro passo foi sutil. Eu comecei a espalhar, de forma bem discreta, algumas informações sobre a instabilidade do mercado em que o Marcos estava atuando. Não era mentira, era só uma ênfase em fatos que já existiam, mas que ele, na euforia do novo negócio, estava ignorando. Eu não falava diretamente do negócio dele, claro. Falava de forma genérica, em rodas de conversa, com pessoas que eu sabia que tinham contato com outros investidores. Uma sementinha de dúvida, plantada aqui e ali, sem alarde. Ao mesmo tempo, eu intensifiquei minhas pesquisas sobre a legalidade da estrutura da startup dele. Descobri que, embora não fosse abertamente legal, ela operava numa zona cinzenta, com algumas cláusulas que poderiam ser interpretadas de forma desfavorável em caso de uma investigação mais aprofundada. E foi aí que eu vi a minha chance. Eu não ia denunciar, não ia fazer barulho. Eu ia usar a própria burocracia, a própria lentidão do sistema, para criar um obstáculo intransponível para ele. Comecei a enviar e-mails anônimos para órgãos reguladores, para associações de investidores, com perguntas genéricas sobre a legalidade de certas práticas de mercado. Perguntas que, por si só, não apontavam para ninguém, mas que, se lidas por alguém atento, levantariam uma bandeira vermelha sobre o tipo de negócio que o Marcos estava tocando. Era como jogar uma pedra num lago. A ondulação começa pequena, mas se espalha, e pode virar uma marola grande o suficiente para virar um barco. Minha filha, a Ana, de vez em quando ligava. No começo, eu atendia, mas as conversas eram sempre superficiais, cheias de desculpas esfarrapadas sobre o sumiço deles. Eu não tocava no assunto do dinheiro, nem da traição. Agia como se nada tivesse acontecido, mas com uma frieza que eu nunca imaginei que teria. Ela parecia aliviada, achando que eu tinha engolido a história. Mal sabia ela que cada palavra dela era mais um tijolo na parede que eu estava construindo em volta deles. O Marcos, por sua vez, estava cada vez mais arrogante. Ele me encontrou uma vez, por acaso, na rua. Veio com um sorriso amarelo, me perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Eu olhei bem nos olhos dele e disse, com a voz mais calma que eu pude, "Tô ótimo, Marcos. E você? O negócio tá indo bem." Ele se gabou, falou dos lucros, dos planos de expansão. Eu só ouvia, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Ele não fazia ideia de que estava me dando mais munição, mais detalhes para eu usar contra ele. Eu sabia que a paciência era a minha maior arma. A pressa é inimiga da perfeição, e a minha vingança tinha que ser perfeita. Eu não queria só que eles perdessem o dinheiro. Eu queria que eles sentissem o que eu senti, a humilhação, a impotência, a queda. Queria que eles vissem o castelo que construíram com mentiras desmoronar tijolo por tijolo, e que soubessem que eu estava por trás de cada rachadura. Um dia, recebi uma ligação de um amigo meu, o Paulo. Ele é um cara que sempre foi muito ligado em investimentos, e eu sabia que ele tinha contato com muita gente importante.
Ele me perguntou sobre o negócio do Marcos, disse que tinha ouvido uns boatos estranhos, umas perguntas que estavam circulando sobre a estrutura da empresa. Eu me fiz de desentendido, disse que não sabia de nada, que o Marcos era um bom rapaz. Mas, no fundo, eu estava comemorando. As sementes estavam germinando. O Paulo, sendo o cara curioso que é, me disse que ia investigar por conta própria. Eu não precisei pedir. Ele mesmo se encarregou de fazer o trabalho sujo, sem saber que estava sendo uma peça fundamental no meu tabuleiro de xadrez. Eu sabia que, uma vez que a dúvida fosse plantada, ela se espalharia como fogo em palha seca. E o Marcos, com a arrogância dele, não ia perceber o perigo até ser tarde demais. Eu continuei minha rotina, agindo como se nada tivesse acontecido. Ia à feira, jogava dominó com os amigos, cuidava do jardim. Mas por trás daquela fachada de velho tranquilo, a mente estava a mil, calculando cada movimento, antecipando cada reação. Eu estava construindo uma teia invisível, e eles estavam caindo nela, sem perceber. A vingança, quando é bem feita, não faz barulho. Ela age nas sombras, silenciosa, até o momento do golpe final. E esse momento estava cada vez mais perto. Eu podia sentir. E a sensação era, estranhamente, de paz. Uma paz fria, mas paz. Eu estava no controle de novo. E isso, para mim, valia mais que qualquer dinheiro. As semanas viraram meses. A semente da dúvida que eu plantei começou a dar frutos. As perguntas anônimas que eu enviei aos órgãos reguladores começaram a gerar investigações. Pequenas, no começo, mas que foram crescendo. O Paulo, meu amigo, me ligava de vez em quando, contando que o burburinho sobre o negócio do Marcos estava aumentando. Investidores que antes estavam eufóricos, agora estavam com o pé atrás, pedindo mais garantias, mais transparência. A máquina da burocracia, lenta como é, estava começando a se mover. Eu observava de longe, com uma satisfação contida. A Ana e o Marcos, por outro lado, estavam cada vez mais nervosos. As postagens de luxo nas redes sociais diminuíram. As viagens caras sumiram. Começaram a aparecer umas fotos com caras de preocupação, umas legendas enigmáticas sobre desafios e superação. Eu sabia que o cerco estava apertando. E a cada sinal de desespero deles, eu sentia um alívio, uma sensação de que a justiça estava, enfim, sendo servida. Um dia, a Ana me ligou. A voz dela estava diferente, embargada. Não era a voz da minha filha feliz e despreocupada. Era a voz de alguém assustado. Ela me perguntou se eu tinha ouvido falar de uns problemas no negócio do Marcos. Eu me fiz de desentendido, disse que não estava por dentro, que não acompanhava essas coisas. Ela desabafou, contou que os investidores estavam retirando dinheiro, que o negócio estava afundando, que eles estavam perdendo tudo. E o pior, que o Marcos estava sendo investigado por fraude. Eu ouvia tudo em silêncio, com o coração batendo forte, mas a mente fria. A vingança estava se concretizando. Ela me pediu ajuda, disse que eles não tinham mais para onde ir, que estavam desesperados. Que o Marcos tinha usado todo o dinheiro, inclusive o que era dela, para tentar salvar o negócio, mas não adiantou. Eu respirei fundo, contei até 10. A tentação de gritar, de jogar na cara dela tudo o que eles tinham feito, era enorme. Mas eu me contive. Minha vingança não era sobre gritar, era sobre agir. Ana, eu disse, com a voz mais calma que pude, eu sinto muito pelo que vocês estão passando. Mas eu não tenho como ajudar. Meu dinheiro, aquele que eu juntei a vida inteira, sumiu. E eu não sei como. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado, carregado de culpa e de vergonha. Ela não disse nada, só chorou. E eu, pela primeira vez desde que tudo começou, senti um pingo de pena. Mas era um pingo, só. A dor que eles me causaram era um oceano. Desliguei o telefone e me sentei. A Maria me olhou, sem dizer uma palavra. Ela sabia o que tinha acontecido. Eu não precisei explicar. Ela só me abraçou. E naquele abraço, eu senti que, de alguma forma, a ferida estava começando a cicatrizar. Não completamente, mas estava.
A vingança não trouxe de volta o dinheiro, nem a confiança, mas trouxe a sensação de que eu não era mais a vítima. Eu era o justiceiro. E isso, para mim, era o suficiente. Nos dias seguintes, as notícias sobre o colapso do negócio do Marcos se espalharam. Ele foi indiciado, e a Ana, por ser esposa, teve os bens bloqueados. Eles perderam tudo. A casa, os carros, as joias, tudo que eles tinham comprado com o meu dinheiro. E o pior, eles estavam endividados até o pescoço, com processos correndo na justiça. A vida de luxo que eles ostentavam se transformou num pesadelo. E eu, o velho que eles acharam que podiam enganar, estava assistindo a tudo de camarote. Não houve comemoração, não houve festa. Só uma sensação de dever cumprido. Eu não queria a ruína deles por maldade, mas por justiça. Queria que eles entendessem que as ações têm consequências, que a traição tem um preço. E que esse preço, às vezes, é mais alto do que qualquer dinheiro. Eu não recuperei minha poupança, mas recuperei minha dignidade. E isso, para mim, era o maior tesouro. Hoje, a Ana e o Marcos vivem uma vida bem diferente. Tiveram que recomeçar do zero, com o nome sujo e a reputação manchada. Eu não tenho mais contato com eles. A Maria, de vez em quando, ainda fala neles, com um tom de tristeza. Mas eu sei que ela entende. Entende que eu fiz o que tinha que ser feito. Que eu não podia deixar impune uma traição tão grande. E que, às vezes, a vingança é o único caminho para a gente se reerguer e seguir em frente. A vida continua, e eu, com meus 58 anos, aprendi uma lição valiosa. A confiança é um bem precioso, e quem a trai, paga caro. Muito caro. E eu, Zé, não me arrependo de nada do que fiz. Minha vingança foi fria, calculada e, acima de tudo, justa. E isso me trouxe a paz que eu precisava. Senti um pingo de pena. Mas era um pingo, só. A dor que eles me causaram era um oceano. Desliguei o telefone e me sentei. A Maria me olhou, sem dizer uma palavra. Ela sabia o que tinha acontecido. Eu não precisei explicar. Ela só me abraçou. E naquele abraço, eu senti que, de alguma forma, a ferida estava começando a cicatrizar. Não completamente, mas estava. A vingança não trouxe de volta o dinheiro, nem a confiança. Mas trouxe a sensação de que eu não era mais a vítima. Eu era o justiceiro. E isso, para mim, era o suficiente. Nos dias seguintes, as notícias sobre o colapso do negócio do Marcos se espalharam. Ele foi indiciado, e a Ana, por ser esposa, teve os bens bloqueados. Eles perderam tudo. A casa, os carros, as joias, tudo que eles tinham comprado com o meu dinheiro. E o pior, eles estavam endividados até o pescoço, com processos correndo na justiça. A vida de luxo que eles ostentavam se transformou num pesadelo. E eu, o velho que eles acharam que podiam enganar, estava assistindo a tudo de camarote. Não houve comemoração, não houve festa. Só uma sensação de dever cumprido. Eu não queria a ruína deles por maldade, mas por justiça. Queria que eles entendessem que as ações têm consequências, que a traição tem um preço. E que esse preço, às vezes, é mais alto do que qualquer dinheiro. Eu não recuperei minha poupança, mas recuperei minha dignidade. E isso, para mim, era o maior tesouro. Hoje, a Ana e o Marcos vivem uma vida bem diferente. Tiveram que recomeçar do zero, com o nome sujo e a reputação manchada. Eu não tenho mais contato com eles. A Maria, de vez em quando, ainda fala neles, com um tom de tristeza. Mas eu sei que ela entende. Entende que eu fiz o que tinha que ser feito. Que eu não podia deixar impune uma traição tão grande. E que, às vezes, a vingança é o único caminho para a gente se reerguer e seguir em frente. A vida continua, e eu, com meus 58 anos, aprendi uma lição valiosa. A confiança é um bem precioso, e quem a trai, paga caro. Muito caro. E eu, Zé, não me arrependo de nada do que fiz. Minha vingança foi fria, calculada e, acima de tudo, justa. E isso me trouxe a paz que eu precisava. Depois de tudo, a vida seguiu, mas não igual.
A gente nunca volta a ser o mesmo depois de uma rasteira dessas. A Maria e eu, a gente se uniu mais ainda. Ela foi meu porto seguro, a única que estava do meu lado quando o mundo parecia desabar. A gente aprendeu a valorizar as coisas simples, o cafezinho da tarde, a conversa na varanda, o silêncio um do outro. O dinheiro a gente se vira. Eu tinha minha aposentadoria, modesta, mas tinha. E a gente sempre deu um jeito, sempre deu para viver com o que tinha. Não era o luxo que eles buscavam, mas era a paz que eles nunca teriam. Eu comecei a me dedicar mais aos meus hobbies. Voltei a pescar, coisa que eu não fazia há anos. O rio, o silêncio, a espera, tudo aquilo me trazia uma calma que eu tinha esquecido que existia. Também comecei a mexer na horta, plantar umas coisas. Ver a vida brotar da terra, sabe? É uma coisa que te faz pensar na renovação, na resiliência. A vida sempre encontra um jeito de seguir em frente, mesmo depois de um inverno rigoroso. Meus outros filhos, os que não se envolveram nessa confusão, eles ficaram meio sem saber o que fazer. Alguns tentaram se aproximar da Ana, mas ela se fechou. Outros vieram falar comigo, pedindo desculpas pelo que aconteceu, mesmo sem ter culpa. Eu disse para eles que não precisavam se desculpar, que cada um é responsável pelos seus atos. E que a porta da minha casa sempre estaria aberta para quem me quisesse bem, de verdade. Sem segundas intenções, sem olho grande no que é meu. O tempo passou e a poeira foi baixando. A história do Marcos e da Ana virou lenda urbana, um conto de advertência. Ninguém mais falava abertamente, mas todo mundo sabia. E eu, o Zé, o velho que parecia bobo, me tornei uma espécie de figura respeitada, alguém que não levava desaforo para casa, mas que agia com inteligência. Não era o tipo de fama que eu buscava, mas era a que eu tinha. E, de certa forma, me dava um certo orgulho. Eu penso muito sobre o que aconteceu. Se eu faria tudo de novo. E a resposta é sim. Faria. Não por maldade, como eu disse, mas por justiça. Porque a gente não pode deixar que a maldade e a traição vençam. A gente tem que lutar pelo que é certo, pelo que é nosso, pela nossa dignidade. E, às vezes, essa luta exige que a gente seja frio, calculista, que a gente planeje cada passo como num jogo de xadrez. E no final, a vitória não é só sobre o que a gente ganha, mas sobre o que a gente não perde, a nossa essência, a nossa integridade. Minha vida não é perfeita, claro. Ninguém tem uma vida perfeita. Mas eu tenho paz. Tenho a Maria, tenho meus amigos, tenho meu jardim, meu rio. E tenho a certeza de que, no fim das contas, eu fiz o que era preciso. A vingança, para mim, não foi um ato de ódio, mas um ato de autopreservação. Foi a forma que eu encontrei de me proteger, de proteger o que restava de mim. E hoje, olhando para trás, eu vejo que valeu a pena. Cada segundo de espera, cada passo calculado. A vida me ensinou que nem todo mundo que você ama vai te amar de volta do mesmo jeito. E que, às vezes, para se amar, você precisa ser o seu próprio herói. E eu fui. Eu fui o meu próprio herói, e essa é a maior vitória de todas. Essa história, que eu conto para vocês agora, não é para glorificar a vingança, não. É para mostrar que a vida, às vezes, te empurra para caminhos que você nunca imaginou. E que, mesmo nas maiores adversidades, a gente encontra força para se reerguer, para se reinventar. Eu, o Zé, que sempre fui um cara de rotina, de trabalho duro e família, me vi transformado num estrategista, num observador silencioso, num justiceiro à minha maneira. E essa transformação, por mais dolorosa que tenha sido a causa, me trouxe um novo olhar sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre mim mesmo. Depois que a poeira baixou e a vida do Marcos e da Ana virou de cabeça para baixo, eu percebi que a minha paz não estava em vê-los sofrer. A minha paz estava em saber que eu não tinha me deixado abater, que eu tinha lutado pelo que era meu, pela minha honra. E que, no final, a verdade e a justiça, mesmo que de um jeito torto, tinham prevalecido. Eu não queria o mal deles, de verdade. Eu queria que eles aprendessem. E acho que aprenderam da pior forma possível. Comecei a me envolver mais com a comunidade. Ajudava na igreja, no asilo, no orfanato.
Coisas que eu sempre quis fazer, mas que a correria da vida e a dedicação exclusiva à minha família me impediam. E foi nessas pequenas ações, nesses gestos de solidariedade, que eu encontrei um novo sentido para minha vida. Ajudar o próximo, sem esperar nada em troca, me trazia uma alegria que dinheiro nenhum poderia comprar. Era como se cada sorriso que eu via, cada agradecimento sincero, curasse um pedacinho daquela ferida antiga. A Maria, minha companheira de todas as horas, me acompanhava em tudo. Ela sempre foi a minha rocha, a minha voz da razão. E ver a gente, juntos, reconstruindo a vida, não com luxo, mas com propósito, era a maior recompensa. A gente viajava, sim, mas não para resorts caros. A gente ia para cidades pequenas, para visitar amigos, para conhecer lugares novos, para apreciar a beleza das coisas simples. E cada viagem era uma nova descoberta, uma nova aventura. Meus netos, os filhos dos meus outros filhos, eles vinham me visitar sempre. E eu fazia questão de contar para eles a importância da honestidade, da lealdade, do respeito. Não com sermões chatos, mas com histórias, com exemplos da minha própria vida. Eu queria que eles aprendessem com os meus erros, com as minhas dores, para que não cometessem os mesmos enganos. Queria que eles soubessem que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você constrói, nas relações que você cultiva, no bem que você faz. Eu me tornei um contador de histórias. No banco da praça, no clube de dominó, na fila do pão. As pessoas vinham me procurar, para ouvir meus causos, para pedir conselho. E eu, com a minha voz rouca de velho, contava minhas experiências, minhas alegrias, minhas tristezas. E a história da minha vingança, essa era a que mais prendia a atenção. Não pela violência, mas pela inteligência, pela paciência, pela forma como eu transformei a dor em força. Às vezes, eu me pego pensando na Ana e no Marcos. Não com raiva, não com rancor, mas com uma certa melancolia. Eu ainda os amo, à minha maneira. Eles são parte da minha história, por mais dolorosa que seja essa parte. E eu espero, do fundo do meu coração, que eles também tenham aprendido a lição. Que tenham encontrado um caminho de redenção, de paz. Porque a vida é muito curta para a gente viver preso ao passado, ao ódio, à mágoa. Eu, Zé, tô aqui, com meus 58 anos, e posso dizer que sou um homem feliz. Não rico, não famoso, mas feliz. Tenho minha família, meus amigos, minha paz de espírito. E tenho a certeza de que, no final das contas, a vida sempre te dá uma segunda chance. Basta você estar disposto a agarrá-la, a aprender com seus erros, a perdoar e a seguir em frente. E, se for preciso, a planejar uma vingança fria e calculada, mas sempre com a justiça no coração. Porque a justiça, meus amigos, essa sim, é o maior tesouro que a gente pode ter. E eu, Zé, consegui a minha. E isso, para mim, é o que importa. A vida é um sopro, e cada dia é uma nova oportunidade de ser melhor, de fazer o bem, de deixar um legado de amor e respeito. E é isso que eu tô fazendo agora. Vivendo cada dia como se fosse o último, mas com a sabedoria de quem já viveu muito e aprendeu ainda mais. E essa é a minha história. A história de um velho que foi traído, mas que encontrou na vingança um caminho para sua própria redenção. E que, no final, descobriu que a verdadeira vitória não é sobre o que você tira dos outros, mas sobre o que você constrói dentro de si mesmo. E essa construção, essa é eterna. Sabe, depois de tudo, a gente começa a ver a vida com outros olhos. Aquela pressa de ter, de acumular, de mostrar para os outros, ela some. Fica só o essencial. Eu, que sempre fui um cara de poucas palavras, comecei a prestar mais atenção no que as pessoas diziam, no que elas sentiam. A dor que eu passei me ensinou a ter mais empatia, a entender que cada um carrega sua cruz, seus fantasmas. E que, muitas vezes, o que a gente vê por fora é só a ponta do iceberg. Minha rotina mudou bastante. Acordo cedo, antes do sol nascer, tomo meu café com a Maria, e a gente senta na varanda para ver o dia clarear. É um momento nosso, sagrado. Depois, vou para a horta, cuido das minhas plantinhas. É um trabalho que me conecta com a terra, com a vida. Ver uma semente virar uma planta,
Dar frutos é uma metáfora da vida, né? A gente planta, cuida e colhe o que semeou. E eu, depois de tudo, estava colhendo a paz que eu tanto busquei. À tarde, geralmente, eu vou pro clube. Não para jogar, mas para conversar com os amigos. A gente fala de tudo um pouco, de política, de futebol, dos netos, das dores nas costas. É um jeito de manter a mente ativa, de não se isolar. E é lá que eu conto minhas histórias, minhas experiências. Vejo nos olhos dos mais novos uma mistura de curiosidade e respeito. Eles me veem como um velho sábio, um sobrevivente. E eu, com a minha humildade, tento passar um pouco do que aprendi. O dinheiro, aquele que eu perdi, ele nunca mais voltou. Mas eu aprendi que o valor das coisas não está no preço, mas no significado. A minha casa, que antes era só um teto, virou um lar, um refúgio. As minhas roupas, que antes eram só para vestir, viraram um uniforme de quem vive a vida de verdade, sem frescura. E a minha família, aquela que me traiu, ela me ensinou a valorizar ainda mais a família que me restou, a que me amou de verdade, sem interesse. Eu penso muito na Ana e no Marcos. Não com raiva, como eu disse, mas com uma certa tristeza. Eu sei que eles estão pagando um preço alto e que a vida deles não deve ser fácil. Mas eu também sei que eles fizeram as escolhas deles e que cada escolha tem uma consequência. Eu não desejo o mal para ninguém, mas também não posso esquecer o que aconteceu. A gente perdoa, mas não esquece. E o esquecimento, às vezes, é uma forma de se trair de novo. Minha vingança, ela não foi um ato de crueldade, mas um ato de defesa. Eu me defendi da maldade, da ingratidão, da traição. E ao fazer isso, eu me encontrei. Encontrei um propósito, uma força que eu não sabia que tinha. E essa força me permitiu seguir em frente, com a cabeça erguida, com a consciência tranquila. Eu não sou um santo, não. Tenho meus defeitos, minhas falhas. Mas sou um homem justo, um homem que aprendeu a valorizar o que realmente importa. A Maria, ela é a minha maior bênção. A gente se conheceu jovem, construiu uma vida juntos e passou por poucas e boas. E em cada tempestade, ela estava lá, firme, ao meu lado. Ela é a prova de que o amor verdadeiro resiste a tudo, até às maiores traições. E é por ela, e pelos meus netos, que eu continuo lutando, que eu continuo vivendo. Para mostrar que a vida é um presente e que a gente tem que aproveitar cada momento, cada segundo. Eu me sinto um livro aberto, com muitas páginas escritas e muitas ainda por escrever. Cada ruga no meu rosto, cada cicatriz na minha alma, conta uma história. E a história da minha vingança, ela é uma das mais importantes. Não porque me trouxe dinheiro de volta, mas porque me trouxe a mim mesmo. Me trouxe a certeza de que eu sou capaz de superar qualquer coisa, de que eu sou mais forte do que eu imaginava. E essa certeza, meus amigos, essa é impagável. Então, se você está passando por uma situação difícil, por uma traição, por uma injustiça, não se desespere. Não se deixe abater. Use a sua dor como combustível, como força para lutar. Mas lute com inteligência, com estratégia, com a cabeça fria e o coração no lugar. Não se vingue por ódio, mas por justiça. E no final, você vai ver que a maior vitória não é sobre o que você tira dos outros, mas sobre o que você constrói dentro de si mesmo. E essa construção, essa é eterna. E é isso que eu, Zé, com meus 58 anos, aprendi. E é isso que eu quero deixar de legado para vocês. A vida é uma jornada, e cada passo, cada tropeço, cada vitória faz parte dela. E a gente tem que abraçar tudo, com coragem e com fé. Porque no final, o que importa é a paz que a gente encontra dentro da gente. E eu, finalmente, encontrei a minha. E essa é a minha maior riqueza. E é com essa riqueza que eu sigo em frente, um dia de cada vez, apreciando cada momento, cada sorriso, cada amanhecer. Porque a vida, meus amigos, ela é linda demais para a gente perder tempo com rancor. Mas a justiça, essa gente não abre mão. Nunca. E essa jornada, meus amigos, ela não foi fácil. Teve dias que eu quis desistir, que a dor da traição parecia grande demais para suportar. Mas aí eu olhava para Maria,
pro sorriso dela, pra força que ela me passava, e encontrava um motivo para continuar. Ela nunca me cobrou nada, nunca me julgou. Só me apoiou, me deu a mão e me ajudou a juntar os cacos. E é por isso que eu digo, ter alguém do seu lado, alguém que te ama de verdade, é a maior riqueza que a gente pode ter. Muito mais que qualquer dinheiro, qualquer herança. Eu aprendi que a vida é feita de ciclos. Tem o ciclo da alegria, o ciclo da tristeza, o ciclo da raiva, o ciclo do perdão. E a gente tem que passar por todos eles, aprender com cada um, para poder evoluir. Eu passei pelo ciclo da traição, da dor, da vingança. E agora, tô no ciclo da paz, da aceitação, da sabedoria. E é um ciclo bom, um ciclo que me faz sentir completo, realizado. Não perfeito, mas completo. Minha casa, que antes era cheia de risadas e barulho, agora é mais tranquila. Mas não é vazia. É cheia de memórias, de histórias, de amor. As fotos na parede, os objetos que a gente foi juntando ao longo da vida, cada um tem um significado, uma lembrança. E eu gosto de sentar na minha poltrona, olhar para tudo aquilo e reviver cada momento. Os bons e os ruins. Porque até os ruins, de alguma forma, me ensinaram algo, me fizeram ser quem eu sou hoje. Os netos, eles crescem rápido, né? Um dia tão pequenos, no outro já tão adolescentes, com suas próprias ideias, seus próprios sonhos. E eu tento ser um avô presente, um avô que ouve, que aconselha, mas que também sabe a hora de ficar em silêncio. Eu não quero ser o avô chato, que fica dando sermão. Quero ser o avô que eles procuram quando precisam de um ombro amigo, de uma palavra de conforto, de uma história para inspirar. E a história da minha vingança, essa eu conto com um brilho diferente nos olhos. Não para incitar o ódio, mas para mostrar que a gente tem que se defender, que a gente tem que lutar pelo que é nosso. Mas sempre com sabedoria, com inteligência. Porque a vingança cega, aquela que só busca a destruição, ela acaba destruindo a gente também. E eu não queria isso para mim. Eu queria a minha paz, a minha dignidade. E eu consegui. Eu vejo muitos jovens hoje em dia, com essa pressa de ter tudo, de conquistar o mundo. E eu penso, calma, meu filho. A vida não é uma corrida. É uma maratona. E o importante não é chegar primeiro, mas chegar bem, com a consciência tranquila, com o coração em paz. E essa é a mensagem que eu tento passar para eles. Que a felicidade não está nas coisas que a gente compra, mas nas experiências que a gente vive, nas pessoas que a gente ama, nos valores que a gente cultiva. E a minha vingança, ela foi uma experiência. Uma experiência dolorosa, sim, mas que me ensinou muito. Me ensinou a ser mais forte, mais resiliente, mais sábio. Me ensinou a valorizar o que realmente importa e a deixar de lado o que não vale a pena. E essa é a maior lição de todas. Que a vida é um constante aprendizado e que a gente nunca para de crescer, de evoluir. Mesmo com 58 anos, eu ainda estou aprendendo, ainda estou crescendo. E isso é o que me mantém vivo, o que me mantém com esperança. Eu não sei o que o futuro me reserva. Ninguém sabe, né? Mas eu sei que, seja o que for, eu tô pronto. Pronto para enfrentar os desafios, pronto para celebrar as vitórias, pronto para viver cada momento com intensidade. Porque a vida é um presente, e a gente tem que desembrulhar ele todos os dias, com gratidão e com alegria. E é isso que eu tô fazendo. Vivendo a minha vida, do meu jeito, com a minha paz. E essa paz, essa ninguém me tira. Nem a traição, nem a dor, nem a vingança. Porque ela nasceu de dentro de mim, e é minha para sempre. E é com essa paz que eu encerro a minha história, a história de um velho que foi traído, mas que encontrou na vingança um caminho para sua própria redenção e que, no final, descobriu que a verdadeira vitória não é sobre o que você tira dos outros, mas sobre o que você constrói dentro de si mesmo. E essa construção, essa é eterna. E é isso que eu, Zé, com meus 58 anos, aprendi. E é isso que eu quero deixar de legado para vocês. A vida é uma jornada, e cada passo, cada tropeço, cada vitória faz parte dela. E a gente tem que abraçar tudo, com coragem e com fé. Porque no final, o que importa é a paz que a gente encontra dentro da gente. E eu,
finalmente, encontrei a minha. E essa é a minha maior riqueza. E é com essa riqueza que eu sigo em frente, um dia de cada vez, apreciando cada momento, cada sorriso, cada amanhecer. Porque a vida, meus amigos, ela é linda demais pra gente perder tempo com rancor. Mas a justiça, essa gente não abre mão. Nunca. E é com essa certeza que eu vivo, e que eu vou continuar vivendo, até o meu último suspiro. Porque a vida é um presente, e a gente tem que honrar esse presente, vivendo com dignidade, com propósito e com muito amor no coração. E é isso que eu faço. E é isso que eu desejo para vocês também. Que a paz esteja com vocês, sempre. E que a justiça, a verdadeira justiça, prevaleça. Sempre. E essa paz que eu encontrei, ela não veio de graça, não. Ela foi conquistada, tijolo por tijolo, com muita dor, muita reflexão e muita resiliência. A gente pensa que a vida é uma linha reta, mas ela é cheia de curvas, de altos e baixos. E é nessas curvas que a gente se encontra, que a gente se descobre. Eu, por exemplo, nunca imaginei que seria capaz de planejar uma coisa tão complexa, tão calculada. Sempre fui mais do tipo impulsivo, de resolver as coisas na hora. Mas a traição me ensinou a ter paciência, a pensar antes de agir, a ver o tabuleiro de xadrez da vida com outros olhos. Minha relação com a Maria, ela se aprofundou de um jeito que eu nunca pensei que fosse possível. A gente já se amava, claro, mas depois de tudo, o nosso amor virou outra coisa. Virou cumplicidade, virou parceria, virou um porto seguro e inabalável. A gente não precisa de muitas palavras para se entender. Um olhar, um toque, um sorriso, já diz tudo. E isso, para mim, é a maior prova de que o amor verdadeiro resiste a tudo, até as maiores tempestades. Ela é a minha melhor amiga, a minha confidente, a minha alma gêmea. E eu sou grato a Deus por ter ela do meu lado, em todos os momentos, bons e ruins. Os meus amigos, aqueles que ficaram, eles também se tornaram mais próximos. A gente se reúne no bar, joga uma sinuca, toma uma cerveja. E as conversas são mais profundas, mais sinceras. A gente fala da vida, dos desafios, das alegrias. E eu percebo que a minha história, de alguma forma, inspira eles. Inspira a não desistir, a lutar pelo que é certo, a não se deixar abater pelas adversidades. E isso me dá um orgulho danado, de saber que eu posso, de alguma forma, fazer a diferença na vida de alguém. Eu comecei a escrever. Não para publicar, não para virar escritor, mas para mim mesmo. Para colocar no papel tudo o que eu sentia, tudo o que eu pensava, tudo o que eu aprendi. É uma forma de organizar as ideias, de processar as emoções. E, de vez em quando, eu leio uns trechos para Maria. Ela gosta, diz que eu tenho jeito para coisa. Quem sabe, um dia, eu não junto tudo e faço um livro. Seria uma forma de deixar um legado, de compartilhar a minha história com mais gente. Uma história de superação, de resiliência, de justiça. E a justiça, essa é uma palavra forte, né? Muita gente confunde justiça com vingança, com olho por olho, dente por dente. Mas para mim, a justiça é outra coisa. É a reparação, é o equilíbrio, é a certeza de que as ações têm consequências. E que, no final, o bem sempre vence o mal, mesmo que demore, mesmo que a gente tenha que lutar muito para isso. E eu lutei. Lutei com todas as minhas forças, com toda a minha inteligência, com toda a minha paciência. E venci. Venci a mim mesmo, venci a dor, venci a traição. Eu não sou um homem rico, não. Mas sou um homem feliz. Tenho minha saúde, minha família, meus amigos, minha paz de espírito. E tenho a certeza de que, no final das contas, a vida é um presente. E a gente tem que aproveitar cada momento, cada segundo, com gratidão e com alegria. E é isso que eu tô fazendo. Vivendo a minha vida, do meu jeito, com a minha paz. E essa paz, essa ninguém me tira. Nem a traição, nem a dor, nem a vingança. Porque ela nasceu de dentro de mim e é minha para sempre.
E é com essa paz que eu encerro a minha história, a história de um velho que foi traído, mas que encontrou na vingança um caminho para sua própria redenção e que, no final, descobriu que a verdadeira vitória não é sobre o que você tira dos outros, mas sobre o que você constrói dentro de si mesmo. E essa construção, essa é eterna. E é isso que eu, Zé, com meus 58 anos, aprendi. E é isso que eu quero deixar de legado para vocês. A vida é uma jornada, e cada passo, cada tropeço, cada vitória faz parte dela. E a gente tem que abraçar tudo, com coragem e com fé. Porque no final, o que importa é a paz que a gente encontra dentro da gente. E eu, finalmente, encontrei a minha. E essa é a minha maior riqueza. E é com essa riqueza que eu sigo em frente, um dia de cada vez, apreciando cada momento, cada sorriso, cada amanhecer. Porque a vida, meus amigos, ela é linda demais pra gente perder tempo com rancor. Mas a justiça, essa gente não abre mão. Nunca. E é com essa certeza que eu vivo, e que eu vou continuar vivendo, até o meu último suspiro. Porque a vida é um presente, e a gente tem que honrar esse presente, vivendo com dignidade, com propósito e com muito amor no coração. E é isso que eu faço. E é isso que eu desejo para vocês também. Que a paz esteja com vocês, sempre. E que a justiça, a verdadeira justiça, prevaleça. Sempre. E que vocês encontrem a força para lutar pelas suas próprias batalhas, e a sabedoria para encontrar a paz dentro de vocês. Porque, no final das contas, é isso que realmente importa. A paz interior. E eu, Zé, encontrei a minha. E essa é a minha maior vitória. E é engraçado como a vida dá voltas, né? Quem diria que um velho como eu, que só queria a paz do seu lar e a alegria da sua família, ia se ver no meio de uma trama dessas? Mas a vida é assim, imprevisível. E a gente tem que estar pronto para tudo. Para abraçar o inesperado, para enfrentar os desafios, para aprender com cada tombo e se levantar mais forte. Eu, Zé, aprendi isso na pele, na alma. E hoje, posso dizer que sou um homem mais completo, mais consciente do meu lugar no mundo. Minha rotina, que antes era só trabalho e família, agora tem um tempero diferente. Tem a horta, a pescaria, as conversas com os amigos, os conselhos para os netos. E tem, acima de tudo, a gratidão. Gratidão por cada novo dia, por cada raio de sol, por cada sorriso da Maria. A gente aprende a valorizar as pequenas coisas, aquelas que a gente nem percebe quando tá na correria. E são essas pequenas coisas que fazem a vida valer a pena, que dão sentido a tudo. Eu vejo muita gente correndo atrás de dinheiro, de poder, de status. E eu penso, pra quê? No final das contas, o que a gente leva dessa vida não é o que a gente acumulou, mas o que a gente viveu, o que a gente sentiu, o que a gente deixou de bom pros outros. E eu, Zé, quero deixar um legado de honestidade, de integridade, de amor. Quero que meus netos se lembrem de mim como um avô que lutou pelo que acreditava, que não se curvou diante da injustiça, mas que também soube perdoar e seguir em frente. O perdão, essa é uma palavra difícil, né? Eu não digo que perdoei a Ana e o Marcos completamente. A ferida ainda tá lá, uma cicatriz que me lembra do que aconteceu. Mas eu não guardo rancor, não desejo o mal. Eu entendi que o perdão não é sobre eles, é sobre mim. É sobre me libertar do peso do ódio, da mágoa, da raiva. É sobre encontrar a paz dentro de mim, independentemente do que eles fizeram. E essa liberdade, essa paz, é um presente que eu me dei. E a vida, ela continua. Com seus desafios, suas alegrias, suas tristezas. Mas eu tô pronto. Pronto para tudo que vier. Porque eu sei que tenho a força, a sabedoria, a resiliência para enfrentar qualquer coisa. E tenho a Maria, minha companheira de todas as horas, meu porto seguro. E isso, para mim, é o suficiente. É mais do que suficiente. É tudo. Então, se você tá aí, ouvindo a minha história, e se identificou com alguma parte dela, saiba que você não tá sozinho. A vida é cheia de injustiças, de traições, de dores. Mas também é cheia de superação, de aprendizado, de amor. E a gente tem que escolher qual caminho seguir. O caminho do rancor,
que só te consome, ou o caminho da resiliência, que te fortalece. Eu escolhi o segundo. E não me arrependo. Porque no final das contas, a maior vitória não é sobre o que você tira dos outros, mas sobre o que você constrói dentro de si mesmo. E essa construção, essa é eterna. E é isso que eu, Zé, com meus 58 anos, aprendi. E é isso que eu quero deixar de legado para vocês. A vida é uma jornada, e cada passo, cada tropeço, cada vitória faz parte dela. E a gente tem que abraçar tudo, com coragem e com fé. Porque no final, o que importa é a paz que a gente encontra dentro da gente. E eu, finalmente, encontrei a minha. E essa é a minha maior riqueza. E é com essa riqueza que eu sigo em frente, um dia de cada vez, apreciando cada momento, cada sorriso, cada amanhecer. Porque a vida, meus amigos, ela é linda demais pra gente perder tempo com rancor. Mas a justiça, essa gente não abre mão. Nunca. E é com essa certeza que eu vivo, e que eu vou continuar vivendo, até o meu último suspiro. Porque a vida é um presente, e a gente tem que honrar esse presente, vivendo com dignidade, com propósito e com muito amor no coração. E é isso que eu faço. E é isso que eu desejo para vocês também. Que a paz esteja com vocês, sempre. E que a justiça, a verdadeira justiça, prevaleça. Sempre. E que vocês encontrem a força para lutar pelas suas próprias batalhas, e a sabedoria para encontrar a paz dentro de vocês. Porque, no final das contas, é isso que realmente importa. A paz interior. E eu, Zé, encontrei a minha. E essa é a minha maior vitória. E que essa vitória seja a inspiração para vocês também. Para que vocês nunca desistam de lutar pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é amor. Porque a vida é um sopro, e cada momento é uma oportunidade de ser feliz. E eu, Zé, tô aproveitando cada um deles. E vocês? E essa é a beleza da vida, né? A capacidade de se reinventar, de encontrar um novo propósito mesmo depois de ter o chão arrancado debaixo dos pés. Eu, Zé, com meus quase 60 anos, me sinto mais vivo do que nunca. Não é a vitalidade da juventude, aquela energia desenfreada. É uma vitalidade diferente, mais madura, mais consciente. É a vitalidade de quem sabe o que quer, de quem sabe o que importa e de quem não tem medo de lutar por isso. Minha rotina, que antes era só trabalho e família, agora tem um tempero diferente. Tem a horta, a pescaria, as conversas com os amigos, os conselhos pros netos. E tem, acima de tudo, a gratidão. Gratidão por cada novo dia, por cada raio de sol, por cada sorriso da Maria. A gente aprende a valorizar as pequenas coisas, aquelas que a gente nem percebe quando tá na correria. E são essas pequenas coisas que fazem a vida valer a pena, que dão sentido a tudo. É o cheiro do café fresco de manhã, o canto dos pássaros na janela, o abraço apertado da Maria. São esses momentos que preenchem a alma, que dão cor à vida. Eu vejo muita gente correndo atrás de dinheiro, de poder, de status. E eu penso, pra quê? No final das contas, o que a gente leva dessa vida não é o que a gente acumulou, mas o que a gente viveu, o que a gente sentiu, o que a gente deixou de bom pros outros. E eu, Zé, quero deixar um legado de honestidade, de integridade, de amor. Quero que meus netos se lembrem de mim como um avô que lutou pelo que acreditava, que não se curvou diante da injustiça, mas que também soube perdoar e seguir em frente. Quero que eles saibam que a verdadeira riqueza não tá no que você tem, mas no que você é. O perdão, essa é uma palavra difícil, né? Eu não digo que perdoei a Ana e o Marcos completamente. A ferida ainda tá lá, uma cicatriz que me lembra do que aconteceu. Mas eu não guardo rancor, não desejo o mal. Eu entendi que o perdão não é sobre eles, é sobre mim. É sobre me libertar do peso do ódio, da mágoa, da raiva. É sobre encontrar a paz dentro de mim, independentemente do que eles fizeram. E essa liberdade, essa paz, é um presente que eu me dei. É como tirar um peso enorme das costas, sabe? A gente se sente mais leve, mais livre para viver. E a vida, ela continua. Com seus desafios, suas alegrias, suas tristezas. Mas eu tô pronto. Pronto para tudo que vier.
Porque eu sei que tenho a força, a sabedoria, a resiliência para enfrentar qualquer coisa. E tenho a Maria, minha companheira de todas as horas, meu porto seguro. E isso, para mim, é o suficiente. É mais do que suficiente. É tudo. É a certeza de que, não importa o que aconteça, eu não tô sozinho. E essa certeza me dá uma força que eu nunca imaginei que teria. Então, se você tá aí, ouvindo a minha história, e se identificou com alguma parte dela, saiba que você não tá sozinho. A vida é cheia de injustiças, de traições, de dores. Mas também é cheia de superação, de aprendizado, de amor. E a gente tem que escolher qual caminho seguir. O caminho do rancor, que só te consome, ou o caminho da resiliência, que te fortalece. Eu escolhi o segundo. E não me arrependo. Porque no final das contas, a maior vitória não é sobre o que você tira dos outros, mas sobre o que você constrói dentro de si mesmo. E essa construção, essa é eterna. E é isso que eu, Zé, com meus 58 anos, aprendi. E é isso que eu quero deixar de legado para vocês. A vida é uma jornada, e cada passo, cada tropeço, cada vitória faz parte dela. E a gente tem que abraçar tudo, com coragem e com fé. Porque no final, o que importa é a paz que a gente encontra dentro da gente. E eu, finalmente, encontrei a minha. E essa é a minha maior riqueza. E é com essa riqueza que eu sigo em frente, um dia de cada vez, apreciando cada momento, cada sorriso, cada amanhecer. Porque a vida, meus amigos, ela é linda demais pra gente perder tempo com rancor. Mas a justiça, essa gente não abre mão. Nunca. E é com essa certeza que eu vivo, e que eu vou continuar vivendo, até o meu último suspiro. Porque a vida é um presente, e a gente tem que honrar esse presente, vivendo com dignidade, com propósito e com muito amor no coração. E é isso que eu faço. E é isso que eu desejo para vocês também. Que a paz esteja com vocês, sempre. E que a justiça, a verdadeira justiça, prevaleça. Sempre. E que vocês encontrem a força para lutar pelas suas próprias batalhas, e a sabedoria para encontrar a paz dentro de vocês. Porque, no final das contas, é isso que realmente importa. A paz interior. E eu, Zé, encontrei a minha. E essa é a minha maior vitória. E que essa vitória seja a inspiração para vocês também. Para que vocês nunca desistam de lutar pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é amor. Porque a vida é um sopro, e cada momento é uma oportunidade de ser feliz. E eu, Zé, tô aproveitando cada um deles. E vocês? Não tem preço que pague a sensação de deitar a cabeça no travesseiro e ter a consciência tranquila, de saber que você fez o seu melhor, que você agiu com integridade, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra você. Essa é a verdadeira riqueza, a que ninguém pode tirar de você. E é essa riqueza que eu carrego comigo, todos os dias, em cada passo que eu dou. E é essa riqueza que eu desejo para vocês também. Que a paz esteja com vocês, sempre. E que a justiça, a verdadeira justiça, prevaleça. Sempre. E que vocês encontrem a força para lutar pelas suas próprias batalhas, e a sabedoria para encontrar a paz dentro de vocês. Porque, no final das contas, é isso que realmente importa. A paz interior. E eu, Zé, encontrei a minha. E essa é a minha maior vitória. E que essa vitória seja a inspiração para vocês também. Para que vocês nunca desistam de lutar pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é amor. Porque a vida é um sopro, e cada momento é uma oportunidade de ser feliz. E eu, Zé, tô aproveitando cada um deles. E vocês? O que estão esperando para começar a viver a vida de vocês de verdade? Sem rancor, sem mágoa, mas com muita paz e muita justiça no coração. Essa é a minha mensagem final. E é com ela que eu me despeço. Um abraço do Zé.